Fala aí, Miraculous, eu sou o Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Miraculous, dessa vez com mais um especial, né, mais um filme, entre aspas, que é Miraculous World Tokyo Stellar Force. Esse especial se passa cronologicamente entre a quinta e a sexta temporada, mais especificamente depois de Miraculous World Londres, ok? Então vamos nessa, né? O especial já se inicia com a cena do Argus e da Ryuko. Eles estão nas suas formas espaciais, eles estão no Canal da Mancha, conversando sobre o relacionamento dos dois e tal. E resolvem seguir caminhos separados, diferentes, né? Porque, pô, o Félix está morando em Londres, a Kyoko em Paris. Fica meio difícil para eles se verem, né? Mas, enfim, ela utiliza o dragão de vento para chegar mais rápido em Paris. E, enquanto isso, o Aiden e a Marinette estão conversando por vídeo, já que o jovem tá lá em Nova York, né? Passando alguns dias e tal. E a Marinette acaba tendo algumas lembranças do especial de Nova York, quando a turma fez a excursão para lá. E aí eles dançaram juntos e tal. Então o Aiden ele envia um link da mesma música para eles se imaginarem dançando, né? Só que aí a Marinette ela percebe a Ryuko no quarto, ela desliga dando desculpa para o Aiden e aí ela quer saber o que é que tá acontecendo, né? Eis que a Kyoko ela pede a ajuda da Marinette porque ela diz que Tóquio precisa da Ladybug, o que confunde nossa guardiã, né? Então a Kyoko vai e mostra no celular uma reportagem da Nadia Shamaki sobre um ataque que teve na prefeitura de Tóquio. Mas o ataque, né, foi contido graças a um novo grupo de super-heróis. A Marinette fica feliz com isso e tal. Só que a Kyoko explica que a Ladybug precisa ir até Tóquio para ajudar essa equipe a se coordenar melhor, para melhorar o trabalho em conjunto deles. A Marinette fica meio assim, né, e tal, tipo, afinal de contas, quando, né, que elas vão, como elas vão, e ela, não, relaxa. Minha mãe tem um jardim particular, ela não tem escolha a não ser deixar eu ir. Ela, tá, mas e meus pais? E aí, né, a Marinette vai e liga pros pais dela pra pedir permissão na viagem. E eles, minha filha, mas a passagem é meio cara, né? Lá, não se preocupa. Tipo, a mãe da Kyoko, né, tem um jatinho particular e tal. E a própria Kyoko fala, ó, nós vamos ficar na casa da minha avó, vou mandar o endereço certinho. Não se preocupem, é só alguns dias. E aí o Tom e a Sabine vão deixar, né? Só que aí que tá. A Marinette, ela já tá dentro do jatinho voando pra Tóquio. Não é como se ela estivesse no quarto dela, então elas simplesmente já vazaram. E aí, por causa disso, a Marinette percebe que, como ela saiu nas pressas, ela ainda tá de pijama e não trouxe roupa, não trouxe mala. A Kyoko até decide emprestar algumas roupas, só que, tipo, só tem um tipo de roupa lá no jatinho. E ela diz, não tem uma máquina de costura, não. E aí a Kyoko vai, empresta e a Marinette confecciona um blazer pra si. E aí, né, durante o voo, a Kyoko pega o celular e mostra a Marinette uma conversa em grupo, né, em um chat, do grupo de heróis lá, japoneses. Aí ela fica meio confusa, né, tipo, o que é que tá rolando aqui? E a Tiki, ela tem uma ideia, porque a Marinette ela não entende japonês. Então a Tiki meio que entra no ouvido da Marinette e a Marinette passa a falar e compreender japonês. Ok, os Kwamis possuem esse poder, mas isso não viria a calhar no especial de Xangai? Bastante, né? Mas fazer o quê? Continuando, né? Basicamente, nós vemos que o grupo tá lá, né? São os super-heróis, eles estão meio descoordenados, debatendo lá sobre como vão fazer uma união lá e tal para poder ter mais sucesso, mais êxito nas batalhas. Porém, um deles não tá muito nessa vibe, não tá muito indo no grupo. E aí a Kyoko identifica cada um dos que estão falando no chat. E aí ela revela, né, que são os antigos amigos de escola da Kyoko. A Marinette, ela nota, né, que esse conflito também envolve um dos heróis que está priorizando a proteção das pessoas, enquanto outra, que é mais ou menos a líder, né, ela diz, não, a gente derrota o inimigo primeiro e aí evita, né, maiores riscos. E aí chega a parte mais bacana, porque quando o avião, né, o jatinho particular tá descendo para Tóquio, o estilo de animação muda de 3D para 2D, mais na pegada anime. Por isso que nós estamos vendo esses visuais aqui, né? Mas beleza.
Elas chegam em Tóquio, pegam um táxi, né? O taxista é bem gentil, ele gosta, inclusive, de algumas coisas de Paris. E as deixa na casa de Nozomi Tsurugi, a mãe da Tomoe, e a avó da Kyoko, né? Elas também encontram lá com a parceira dela, que é a Shinobi, que deixa a Marinette bem assustada, mas enfim. Elas estão lá, né, hospedadas na casa da senhora Tsurugi, quando a câmera corta para um outro local. Nós vemos uma espaçonave que está presa, né, caída em uns blocos lá, umas peças, né, umas partes de magma, como se estivesse dentro de um vulcão. E aí nós temos um grupo de vilões que está analisando as imagens da batalha entre os heróis do Japão e um kaiju. E o líder desse grupo, que é justamente esse cara aqui, embaixo de mim, ele tá tentando descobrir, né, uma fraqueza entre eles. Tanto é que ele percebe como se diz, a discordância, né, entre o herói da armadura preta e a líder do grupo de armadura amarela. Bem estilo Power Rangers mesmo. E aí ele decide que vai explorar essa fraqueza, né? Então ele se disfarça, invade o táxi, que as meninas estavam mais cedo, e usa alguns dispositivos para sabotar o veículo e fazer modificações, dizendo que é apenas uma atualização do sistema, né? Enfim, na casa da senhora Tsurugi, a Marinette e a Kyoko, elas jantam e depois vão relaxar lá numa banheira aquecida, e aí começam a conversar. E aí a Kyoko explica que, assim como o Adrian, ela foi criada dentro de casa, ela nunca teve a oportunidade de sair até que ela fez 14 anos de idade. Então ela fez um pedido para a mãe dela, a Tomoe, dizendo que queria ir para a escola. A Tomoe disse, não, pede outra coisa, menina. Ela, não, eu quero isso. Ela, tá bom. Então ela tirou o anel lá da aliança, né, da família Tsurugi e disse, se esse anel cair no chão, você não vai para a escola. Ela jogou pro alto e aí a Kyoko usou as habilidades dela com arquearia para impedir que o anel caísse. Então ela conquistou o sonho dela, né, de ir para a escola e foi matriculada numa escola internacional que mescla estudos com esportes, ou seja, todo mundo ali é atleta. Ela ficou na modalidade de esgrima. Tanto é que esse é o grupo de amigos dela. Eu não vou falar o nome de todo mundo, os mais relevantes para esse especial em si são o Kazuno, que é esse carinha aqui do meu lado, e essa aqui de jaqueta amarela, que é a Miki, beleza? No caso, vocês já devem ter percebido, né, que eles são os heróis que compõem o time, né? Mas, basicamente, nós vemos a Kyoko com dificuldades para se enturmar e o Kazuno foi o que mais a recepcionou bem. E aí a Marinette, pela conversa, vai deduzindo que a Kyoko tinha um crush nele, né? E tipo, ela mesma explica, a minha mãe, ela me ensinou muitas coisas, mas não me ensinou o que é o amor. Isso eu descobri com o Kazuno. Tanto é que os dois iam pra um arcade pra ficar naqueles jogos de dança juntos, né? Dançando e tal. Só que aí que tá. A Marinette percebe, poxa, então quer dizer que o motivo pra gente estar aqui não é pra coordenar a equipe, mas sim porque você ainda gosta dele. Aí a Kyoko diz, não é isso. Só que antes que elas possam terminar a conversa, o banho é interrompido por um ataque de kaiju em Tóquio. Então, elas se transformam e vão até o local, só que aí que tá. O grupo de super-heróis já está lá. Já está lá, né? E aí, não é o grupo completo, são só alguns. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. E, basicamente, os integrantes do grupo que estão lá são a Leo, o Capricorn, a Sagittarius, a Cancer e o Aries. Eu tô falando em inglês porque eu assisti o especial em inglês. Devem ter traduzido, é óbvio, para o horóscopo, né? Mas, enfim. Basicamente, esses 5 estão tendo dificuldade na luta. Porque, obviamente, a Leo quer priorizar, derrotar o Kaiju o mais rápido possível. Só que aí que tá, quando ela tá lutando, um dos destroços tá indo com tudo para uma mãe e uma filha. E aí a Sagittarius é quem acaba salvando, né? Dizendo, peraí, você tá arriscando a vida dos civis aqui, blá blá blá. E aí que tá, tipo, no meio do conflito, o Capricorn, ele percebe que tem alguma coisa errada com o Kaiju, né? Só que quando ele vai tentar falar, ninguém dá ouvidos. E é ok, né? A Ryuko, ela diz, tá vendo? Foi pra isso que a gente veio aqui. Por favor, você é a guardiã. Fala pra eles como se unir, como trabalhar em equipe. Só que, tipo, a Ladybug fica, peraí, eu sou a guardiã da equipe francesa.
Se uma estranha chega neles e quer dar ordem, eles vão achar a parada esquisita. E aí, beleza, né? A luta acaba piorando, o Kaiju, ele começa a atacar, né? A Ryuko salva o Capricorn. E aí, tipo, a Leo diz, ó, vem, se junta, vamos fazer a dança da conexão. E ele diz, não, eu não danço mais, eu vou focar aqui nos civis. E aí, beleza, se juntam só 4 lá mesmo pra fazer a conexão. E a Ladybug, ela chamou um talismã e ganhou um chaveirinho, né, da Torre Eiffel. Só que aí ela percebe, analisando a situação, que aquele Kaiju, na verdade, se trata, né, do táxi que elas pegaram mais cedo com o motorista, porque ele tinha um chaveirinho igual. E aí ela avisa pra Ryuko pra impedir que atirem com um canhão, né, mas é tarde demais. Eles vão e desintegram o Kaiju. Nessa hora a Ladybug chega, repreende a equipe lá, dizendo que tinha um civil ali dentro do Kaiju e, por sorte, o Miraculous Ladybug dela consegue restaurar tudo. Tanto é que o Kaiju volta, né? E aí a Leo, ela ainda tá resistindo, ela ainda tá com teimosia, não querendo dar ouvidos a Ladybug nem a Ryuko. Mas é quando o Capricorn ele identifica o ponto fraco do inimigo. Na verdade, alguns símbolos espalhados pelo corpo. Então a Ladybug chama outro talismã, ganha uma lata de spray, entrega para o Capricorn que vai sinalizando, vai marcando os pontos lá que eles devem atingir. E aí a equipe, né, atira nos pontos ao mesmo tempo e aí conseguem quebrar, né, o feitiço, salvando o taxista. É então, né, que tipo, beleza, as coisas voltaram ao normal. A Ladybug usa o Miraculous Ladybug e tal. E a Leo reconsidera a estratégia dela, valorizando agora mais a segurança dos civis, né? E aí que tá, beleza. A Ryuko, ela vai embora, né? A Ladybug vai atrás dela. E o Capricorn, que é o Kazuno, ele volta pra casa e começa a duvidar de si mesmo. Apesar de que o bichinho dele, né? Porque, beleza, nos Miraculous nós temos os Kwamis lá na China. Em Xangai nós temos os Rainings, né? Aqui não. Aqui o poder deles é como se fosse um relógio, um bracelete senciente chamado Sprite. E aí o Sprite do Kazuno encoraja ele e tal, diz que vai ficar tudo bem. E aí a Marinette ela vai conversar com a Kyoko, percebe que sim, o Capricorn é o Kazuno. E aí basicamente ela deduz, eu tô aqui sim para ajudá-los, mas eu também tô aqui para te ajudar, porque você tem sentimentos mal resolvidos por ele e você tem que dar um encerramento nisso. E é exatamente o que aconteceu. A Kyoko, né, ela soube que ia se mudar para Paris e ela escreveu uma carta se declarando, né, falando tudo que ela sentia pelo Kazuno. Ela inclusive foi até o arcade, só que ela não teve coragem de entregar a carta para ele e falou que na verdade dançar com ele era um sofrimento que só a deixava para baixo, deprimida. E isso acabou, né, afetando ele. Tanto é que ele tá mó para baixo. E aí, né, a Kyoko, ela sente que estraga tudo. A Marinette vai, consola ela, dizendo, não, sua mãe, né, tentou te moldar para ser uma guerreira fria, cruel e tal, mas não, você mudou. Você criou laços de amizade, você encontrou o amor, você é uma outra pessoa. Tá na hora de você falar com o Kazuno, né? Dar um ponto final nessa história. E aí que tá. A Kyoko sabe que tem que fazer isso, mas ainda está insegura. E aí, beleza. Voltando pra nave, né? Nós descobrimos o nome desse vilão, Modeler. E ele não está sozinho. Ele é contactado por ninguém mais, ninguém menos que o Supremo. Sim, aquele vilão tirano que nós ouvimos falar sobre no especial de Paris, lá, né? As aventuras de Shadybug e Clonoir. E aí que tá. Basicamente, o Supremo, ele tá lutando contra o Butterfly, contra a versão do universo dele, da Ladybug, né? Que é a Shadybug reformada, contra o Paul Noir, é o nome dele mesmo oficial, e a rebelião que tá se formando. Só que aí que tá. O Supremo, ele tá trabalhando em conjunto com o Modeler. Ele descobriu que a Ladybug e a Ryuko interferiram e pediu para o Modeler continuar o plano dele para obter a Matriz Stellar, um artefato que vai permitir que ele atravesse o universo quântico, além, né, de levar o Modeler de volta para casa, porque ele está preso na Terra. E aí, beleza, o Modeler e os lacaios dele invadem um navio pesqueiro
e criam novos kaijus para atacar Tóquio. Porém, com um diferencial. Agora eles têm uma habilidade de transformar as pessoas em que eles tocam em mini kaijus também. E é ok, né? No dia seguinte, a Marinette ela bolou um plano. Ela pega o celular da Kyoko, que ela conseguiu desbloquear, e ela manda uma mensagem no grupo de amigos, pedindo para eles se encontrarem com ela no festival, onde a avó da Kyoko vai estar trabalhando, numa tendinha. Até oferece comida grátis para eles. E aí que tá, o grupo fica muito animado e tal. E a Marinette ela não contou pra Kyoko, né? Elas só vão lá ajudar a avó dela e tal. Ahn, E aí, ok. É uma oportunidade pra Kyoko se explicar, né? Porque ela foi embora por causa da mãe dela, mas não pôde dizer isso pro grupo. E também é uma oportunidade dela se encontrar com o Kazuno. Só que aí, quando ela chega lá, né? Veio. Quase foi um spoilerzinho, desculpa, gente. Tá todo mundo ali, menos o Kazuno. Pois é, ele visualizou a mensagem no grupo, mas não respondeu, ele não foi. Então a Marinette fica lá, né, batendo na tecla e tal, perguntando, oh, Kazuno, Kazuno, Kazuno. Então a Miki diz, ó, vamos lá, eu e você, a gente vai lá, vamos lá buscá-lo. E aí, ok, né? Ah, No meio do caminho, a Miki, ela diz, ó, garota, eu sei que foi tu que enviou a mensagem, porque a Kyoko, ela nunca falou no grupo, e se mandasse mensagem, não seria daquele jeito. Então, abre o jogo. E aí, né, a Marinette vai sondando, perguntando se aconteceu alguma coisa entre o Kazuno e a Kyoko no passado e tal. E a Miki revela, olha, ela gosta dele, mas ele é meu. E aí que tá. A Marinette percebe, porque a Kyoko já tinha meio que dito, né? Que ela gostava do Kazuno, mas o Kazuno gostava da Miki. E aí que tá, a Miki também gosta do Kazuno. Só que nem a Adrianette, eles não se tocam. Ou melhor, ela sabe que ele gosta dela, mas ela não vai falar que gosta dele, porque ela quer que ele a conquiste, sabe? Basicamente, enfim. Ela não quer que a Marinette conte pro Kazuno que ela gosta dele. Ela quer que ele perceba sozinho. E aí, né, fica essa coisa toda. Elas encontram com o Kazuno na casa dele, que explica que não foi porque ele sabia que não foi a Kyoko que mandou a mensagem. E aí, antes que a Marinette ela tente entender a situação para explicar que tudo foi um mal entendido, o que acontece é o fato de que os novos kaijus apareceram em Tóquio. E aí eles começam, né, a atacar. Estão atacando lá o festival, né? A Kyoko se vê sem saída e acaba se transformando em Ryuko na frente da avó e dos amigos. Ela pede para eles manterem segredo, né? Eles começam lá a proteger os civis e tal. E aí, tanto a Miki quanto o Kazuno, eles viram pra Marinette e dizem, olha, o que você vai ver aqui é segredo, não conta pra ninguém. E aí eles chamam seus sprites e se transformam no Capricorn e na Leo. E aí beleza, né? Eles partem pra lutar contra os kaijus. E a Marinette logo em seguida se transforma em Ladybug. Ganha uma moto personalizada com o talismã dela. E vai pra batalha. Porém, mesmo com toda a equipe reunida, eles são superados em número. O Kazuno ele até tenta encontrar mais símbolos, né, para libertar as vítimas transformadas. Mas ele acaba sendo jogado longe, junto com a Ryuko, e a Ladybug é jogada pro outro lado. Então, a Leo fica distraída com isso, acaba sendo transformada em Kaiju e levada até o Modeler, que quer extrair informações dela sobre a matriz Stellar, pegando, né, o relógio e o sprite dela, que é um dos fragmentos da matriz Stellar. E ok, a Ladybug, ela usa o Miraculous Ladybug dela para reverter os danos. Inclusive, ela consegue reverter, né, o estado da Leo. Ela deixa de ser um Kaiju, volta a ser a Leo. E aí, ela enfrenta o Modeler, protege o relógio dela e descobre, né, porque o relógio está ligado à matriz, e ela descobre quem é que estava por trás de todos os ataques. E aí, né, ele recua, mas o ataque continua. Nessa hora, a Ladybug, ela fala pra Ryuko pra se acertar de vez com o Kazuno, que eles precisam estar em sintonia se quiserem conter a ameaça. E aí, né, a Kyoko se destransforma na frente dele e revela toda a verdade, entrega a carta, fala sobre os sentimentos dela, do passado, o porquê ela se mudou para Paris, né, por causa da mãe dela, e ela pede desculpas por ter magoado o Kazuno, por ter meio que feito ele perder a autoconfiança.
E aí que tá, ele percebe que a desculpa dela foi sincera, então ele a perdoa por isso, ele recuperou a confiança, né? E aí, beleza, ele perdoou a Kyoko, recuperou o espírito de luta dele, então os dois se transformam e voltam para a batalha, né? E aí, a Ladybug, a coitada, ela tava spamando Talismã e Miraculous Ladybug pra ganhar objeto e reverter a situação. Só que ela tá cansada, porque ela tá fazendo isso direto e mais kaijus estão aparecendo por aí. Mas nessa hora, o Kazuno chega, assume um papel mais estratégico, ele ajuda a libertar algumas vítimas, ele organiza a equipe, e aí eles vão, dançam em sincronia, conseguem se fundir lá num robô, né, num mech gigante, e enfrentam os kaijus que são formados pelos pescadores, né, originais transformados. E aí a Ladybug também convoca um mech, né, pelo talismã dela, e a Ryuko o energiza. E aí, unidos, esses dois grupos, né, enfrentam os pontos fracos dos kaijus, identificados pelo Capricorn. E aí, beleza, tudo volta ao normal, né? E aí o grupo decide o nome, eles vão se chamar Stellar Force mesmo. Se não me engano, foi o Ares que sugeriu. E aí, beleza. A Ladybug, ela até se adianta pra consertar tudo, só que a Leo diz, não, você não vai estar aqui pra sempre pra consertar nossas bagunças, deixa que a gente faz isso. E eles criam a própria versão deles de Miraculous Ladybug, que é o Miraculous Stellar Force. E aí os danos em Tóquio são reparados, eles fazem um zero coletivo em grupo. E aí, né, o Modeler, ele acredita que perdeu a chance dele de voltar pra casa, mas o Supremo reaparece e diz, não, calma. A nova confiança desses mortais aí vai ser a ruína deles. Eles vão ficar vulneráveis e você poderá roubar, né, a matriz Stellar no futuro. E aí, beleza. Tóquio foi restaurada, todo mundo aproveitou o festival, celebrando e tal. E aí, um tempo depois, a Marinette e a Kyoko voltam, né, pra Paris, no jatinho da família Tsurugi. A Kyoko, tipo, já voltou, né, para o visual 3D agora da animação. E aí a Kyoko, ela já tá com o visual dela da sexta temporada, mostrando a mudança e o amadurecimento que ela teve. O que acabou inspirando a Marinette, né, que não teve nenhuma mudança de aparência aqui, mas, obviamente, foi o que inspirou o novo design dela na temporada seguinte, né, na temporada 6. E aí no voo ela lembra que quando ela tava falando com ele, ela esqueceu de dizer que o amava e tal, então ela liga pra fazer isso, mas cai na caixa postal. A Kyoko também diz pro Félix que o ama e tal, que vão dar um jeito de se encontrarem com mais frequência. E aí tudo bem. Porém temos uma cena pós-créditos onde nós vemos que o Eren visualizou a mensagem, mas tá meio preocupado, né, pra responder no momento. Aí que tá, nós sabemos que ele está em Nova York por um motivo, e ele tá lá junto com a Inovatrix. E ele se transforma, né, em Cat Noir, porque ela diz, não, vai dar tudo certo e tal. Ele se transforma em Cat Noir, e o Cat Noir, junto com os heróis unidos, partem para enfrentar uma ameaça. Uma mão gigante de 6 dedos que tá saindo de uma fenda dimensional, cercada de raios. E aí que tá, provavelmente é alguma coisa do Supremo e tal, mas possivelmente vamos ter um especial de Nova York 2.0, dessa vez focado no Eren e no Cat Noir, né? Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Ficou muito longo. Deixa um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo de novo. Fico Deus, coração, Jesus te amo. Um forte abraço, até a próxima e falou! No point in blaming you, you did not know. Oh.